De ameaça prender o ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Fábio Weingarten se esquiva das perguntas dos senadores. Renan Calheiros compara áudios de uma entrevista de Weingarten com as declarações de hoje à comissão e o acusa de mentir. Ele mentiu à revista Veja e a esta comissão. Eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Fábio Weingarten admite que o governo deixou uma oferta da Pfizer 2 meses sem resposta. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, provoca tumulto ao xingar Renan Calheiros. O presidente da CPI, Omar Aziz, decide não prender Weingarten e pede que o Ministério Público Federal apure se ele mentiu. 14 meses de pandemia e mais de 400 mil mortos. O Ministério da Saúde lança uma nova campanha sobre medidas de prevenção contra a Covid. A Câmara dos Deputados aprova um projeto que altera regras e pode restringir a atuação da oposição na casa. Com o orçamento bloqueado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ameaça fechar prédios e serviços. O Jornal Nacional está começando. A CPI da Covid hoje foi marcada por clima tenso e bate-boca. O ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, tentou se esquivar das perguntas, foi chamado de mentiroso e ameaçado de prisão. Logo no início dos trabalhos, o relator Renan Calheiros, do MDB, trocou a identificação dele sobre a mesa por uma placa com o número de mortos pela Covid. E a primeira pergunta dele ao ex-secretário de Comunicação do Planalto foi relacionada a campanhas para orientar e informar a população sobre a pandemia. Weingarten disse que desde fevereiro do ano passado, o governo gastou 285 milhões de reais com as ações da Secretaria de Comunicação e do Ministério da Saúde, mas que o presidente Jair Bolsonaro não pediu para que fossem feitas campanhas. O presidente nunca pediu que fizesse campanha sobre nenhum tipo, de nenhum tema. O relator, então, quis saber qual a opinião de Weingarten sobre as muitas declarações do presidente Bolsonaro criticando a vacinação e o quanto elas atrapalharam o esforço para vacinar o maior número possível de brasileiros. As respostas evasivas irritaram o senador. Eu acho que os atos do presidente pertencem a ele. Não, a pergunta não é essa. Não acabei. A pergunta é qual o impacto das declarações que pertence a ele, nós sabemos. Pois não. Então eu não posso especular, não posso imaginar o que passava pela cabeça dele no momento que ele falou isso. O que eu imagino? Não foi isso também que perguntamos. Com todo respeito, nós perguntamos qual o impacto disso na comunicação, que é uma aferição do então secretário. O que ele falou, por que ele falou, o que passava na cabeça dele, isso aqui não nos diz muito respeito. Eu não sei qual é o alcance de uma fala presidencial, senador. A fala de um presidente da República, ela é carregada pelos veículos de comunicação que a exibem. A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e diferentes conteúdos, senador. O discurso presidencial é a televisão, a narrativa, o rádio, é um complemento de informações que vai resultar na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? É único? Não é. O senhor perguntando objetivamente, eu sou a favor da vacina. Eu não perguntei se é único, eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando com os outros tem impacto. Adicionado aos outros. Complementando com os outros. Sem os outros não tem impacto. É isso? Renan Calheiros questionou se Bolsonaro recebia alguma orientação para fazer essas declarações. E a resposta do ex-secretário irritou mais uma vez os senadores. Quem o orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população? Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador. Não, eu estou perguntando. Eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência, que estará obrigada a responder. Faça isso. Eu não conversava, senador. Isso é um desrespeito. Você não pode falar isso, não. Você não pode falar isso aqui, não. Perdão. A tropa de choque do governo tentou defender o ex-secretário. O depoente responde os fatos e na medida do seu conhecimento. Agora, não pode querer emparedar. O relator passou ao próximo assunto
perguntou se houve interferência de Weingarten nas conversas para comprar vacina do laboratório Pfizer. O ex-secretário de Comunicação deu uma entrevista em abril à revista Veja, em que criticou a falta de ação do Ministério da Saúde, na época comandado por Eduardo Pazuello, para conseguir a vacina. Segundo Weingarten, a Pfizer encaminhou ao governo uma carta no dia 12 de setembro e até o dia 9 de novembro o laboratório ainda não havia recebido uma resposta. Vossa Excelência confirma o que disse a revista Veja, até o 9... que o Ministério da Saúde sequer respondeu a carta. Senador, até o 9 de novembro ninguém havia respondido essa carta. Weingarten afirmou que 8 dias depois recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, e comunicou a conversa ao presidente Bolsonaro. Renan Calheiros insistiu sobre qual foi o papel de Weingarten nas tratativas com a Pfizer para a compra de vacinas. O relator lembrou que Weingarten disse à revista Veja que o atraso do governo na aquisição do imunizante da Pfizer foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde. Na época, o ministro era Eduardo Pazuello. A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. O relator questionou se Weingarten tratava com o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, assuntos ligados à propaganda e campanhas do governo. Weingarten negou. Vossa Senhoria falava com o vereador Carlos Bolsonaro? Nunca falou. Muito, assim, cabe numa mão o número de vezes que eu falei com o senador. Porque no inquérito sobre os atos antidemocráticos, Carlos Bolsonaro depois disse assim, aspas, Fábio encaminha de forma habitual prévias de possíveis manchetes do dia seguinte nos meios de comunicação. Verdade. Eu, por minha conta, usando a tecnicidade da SECOM e para quem me pedia, eu sem nenhuma falha durante os 2 anos que ficava, eu mandava todo o resumo de mídia às 7 horas da manhã e às 9 horas da noite. Era mais do que um clipe, porque trazia o que se passou durante o dia e o que poderia ser a manchete do dia seguinte. E 40, 50 destinatários e quem tivesse interesse, era do meu celular que esses relatórios saíam. Renan Calheiros voltou então a perguntar sobre a entrevista à revista Veja, em que o ex-secretário minimizou a responsabilidade de Bolsonaro. Houve nova discussão. Vossa Senhoria disse que o presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas, pois ele teria sido instruído com informações erradas. Pergunto, quem o instruiu, quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista, objetivamente. O mais objetivo e o mais claro, e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina, uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é a posição dele. Não foi isso que o senhor falou à revista Veja. O senhor não pode tentar passar a ideia de que nós não estamos perguntando objetivamente sobre os fatos. Senhor Fábio. O senhor precisa responder. O senhor Fábio, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existiu. Você está me entendendo? Só por causa disso, não tem outra razão para você estar aqui. Ele é baseado no que você falou. Então, o senador Renan está sendo muito claro, e aí eu peço até para as pessoas que apoiam o governo, ele não seria chamado, só foi chamado porque ele deu uma entrevista, ele se ofereceu para vir aqui. E aí ele está aqui, tangenciando sobre as perguntas, depois a gente toma uma medida mais radical, e aí vão dizer que nós somos isso e aquilo. O senhor está mentindo aqui para todos nós. Agora, Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã. Não acaba amanhã. A gente se sente meio protegido quando tem o poder por trás da gente. Depois que não tem o poder, a gente fica abandonado e aí é o arrependimento. Eu estou lhe dando um conselho. Seja objetivo e verdadeiro aqui na CPI. E não só para lembrar. A sessão então foi suspensa por 5 minutos.
Durante o intervalo, a deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL, que não tem regimentalmente o direito de se manifestar na CPI do Senado, foi em direção à mesa e bateu boca com Renan. No retorno, o relator disse que Fábio Weingarten negociou com a Pfizer sem o conhecimento do Ministério da Saúde, o que comprovaria a existência de um assessoramento paralelo ao presidente Bolsonaro sobre o combate à Covid. Esse depoimento, ele tem se encaminhado para um terreno muito ruim. Muito ruim. Aqui estiveram 2 ex-ministros que confirmaram a existência de uma consultoria paralela. Feita a pergunta ao depoente, ele disse desconhecer a existência. Mas é o contrário. Vossa Senhoria é a prova da existência dessa consultoria. Vossa Excelência é a primeira pessoa que incrimina o presidente da República, porque iniciou uma negociação em nome do Ministério da Saúde, como secretário de Comunicação, e se dizendo em nome do presidente. É a prova da existência disso. Renan pediu que a CPI requisitasse o áudio da entrevista de Weingarten à Veja para verificar se ele mentiu à CPI e ameaçou pedir a prisão dele. Se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade, não é, que essa investigação requer. Os governistas protestaram. Não cabe ao relator ou a qualquer membro dessa CPI ameaçar o depoente de prisão. A prisão, no caso de depoimento fraudulento, é no momento do depoimento. Isso é abuso de autoridade, senador Renan. O clima ficou ainda mais tenso e a sessão voltou a ser suspensa. A sessão foi retomada, mas o clima continuou tenso. Weingarten admitiu que o governo deixou a oferta da Pfizer por 2 meses na gaveta. Já à noite, a sessão foi interrompida novamente, dessa vez com xingamentos do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, ao relator. Na volta dos trabalhos, os senadores insistiram na pergunta sobre a carta da Pfizer, oferecendo a venda de vacinas, que o ex-secretário contou ter sido encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro. O documento mostra que outras autoridades também receberam. O vice-presidente Hamilton Mourão, os ex-ministros da Casa Civil Braga Neto e da Saúde Eduardo Pazuello e o ministro da Economia Paulo Guedes, além do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, leu trechos do documento. Na carta de 12 de setembro, o presidente mundial do laboratório diz: "Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira. Porém, celeridade é crucial, devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020. E que apresentou uma proposta ao Ministério da Saúde para fornecer a potencial vacina que poderia proteger milhões de brasileiros, mas que até o momento não recebeu uma resposta." Randolph afirmou que diante da revelação ficou claro como o governo foi omisso e falhou na compra de vacinas. Ele acaba de confirmar que durante 2 meses que chegou uma carta da Pfizer oferecendo vacina aos brasileiros, essa carta não teve resposta. Repito, essa carta foi endereçada ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao ministro da Saúde, ao ministro da Economia, ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil. 2 meses sem resposta a essa carta. Weingarten contou como informou ao presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia em que tomou conhecimento da carta, em 9 de novembro. Nesse exato momento em que o presidente da Pfizer me ligou, eu subi para o gabinete do presidente. Eu peguei autorização com ajudante de ordens, pedi autorização e por volta, depois do almoço, das 14h30, eu falei: "Presidente, estou com o presidente da Pfizer na linha." Ele despachava com o ministro Paulo Guedes nesse momento. Ministro Paulo Guedes fala, abre aspas, é esse o caminho são as vacinas, fecha aspas. Ministro Paulo Guedes, conversa rapidamente
com o presidente da Pfizer e o presidente escreve num papel, Anvisa, uma vez aprovado pela Anvisa, nós vamos comprar todas as vacinas. Uma conversa breve, uma conversa rápida, desligou, cumprimentou e eu desci e voltei para a minha sala. Mas o critério usado para a vacina da Pfizer de só efetivar a compra depois da aprovação da Anvisa não se repetiu nas compras da Coronavac e da AstraZeneca. Nos dois casos, os contratos foram fechados antes mesmo da autorização para uso emergencial pela Anvisa. A senadora Elisiane Gama voltou a perguntar sobre a entrevista à revista Veja, em que Weingarten disse que houve incompetência do Ministério da Saúde na compra de vacinas. Mas, diante dos senadores, o ex-secretário insistiu que em nenhum momento se referiu diretamente ao ex-ministro Eduardo Pazuello. O senhor confirma que, de fato, o senhor não passou a informação para a revista Veja acerca da incompetência do ministro Pazuello? Jamais. Jamais adjetivei, rotulei, emiti opinião, até porque o meu contato com o ex-ministro Pazuello, conforme dito, foi de bom dia, boa tarde, boa noite. Nada além disso. Após as declarações, a revista Veja divulgou em seu site o trecho da entrevista em que ele fala sobre a incompetência do Ministério da Saúde na negociação de compra de vacinas da Pfizer. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, 7-1. Muitos senadores se irritaram com as contradições do depoimento de Fábio Weingarten. O senador Rogério Carvalho, do PT, acusou o ex-secretário de mentir mais uma vez. Weingarten foi questionado sobre a campanha O Brasil Não Pode Parar, que incentivava a retomada de atividades durante a pandemia. E disse que não sabia se a Secretaria de Comunicação da Presidência teria sido a responsável. Mas Carvalho mostrou o vídeo de uma transmissão online em que o deputado Eduardo Bolsonaro conversa com Weingarten sobre a campanha. Somente. O senhor cuidou de tudo pessoalmente, inclusive convalescendo de Covid, como mesmo atestou em live com Eduardo Bolsonaro. É impossível que o chefe da SECOM não se ocupe das campanhas do governo, especialmente no Brasil. O Brasil não pode parar, que teve, inclusive, reflexos judiciais. O senhor disse que a SECOM sempre fez campanhas de prevenção da Covid. O senhor não fez campanha nenhuma de prevenção da Covid. Nenhuma. Isso não é campanha de prevenção da Covid. Isso é o estímulo para que as pessoas se largassem à própria sorte, tomando medicamento que não tinha evidência científica. Apesar da campanha ter a assinatura do governo, Weingarten disse à CPI que a campanha foi veiculada sem autorização. Nem o órgão do governo formal, né, de comunicação veiculou a campanha. Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação, a campanha não foi veiculada. A pergunta não foi essa, algum órgão oficial do governo veiculou? Ou ela vazou apenas para um site, como o senhor afirmou? É uma pergunta objetiva. Ao levar ao ministro Ramos esta campanha, pelo que eu ouvi aqui do colega, pelo que eu entendi, ele disparou para o grupo de ministros e de lá eu não sei mais o que aconteceu. De fato, não houve autorização para veiculação de nada. O senador Renan Calheiros disse que ele estava mentindo mais uma vez. Vossa Senhoria, com todo respeito, mais uma vez mente, tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar, e está aqui também no site Governo do Brasil, também a postagem oficial. Não quero que Vossa Excelência, mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. Continua a mentir.
E, de novo, pediu a prisão em flagrante. Esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Outros senadores reforçaram. Vossa Senhoria está aqui, presencialmente, sistematicamente, faltando com a verdade, distorcendo. Vossa Senhoria fala que nunca fez propaganda de tratamento precoce e foi provado aqui que fez. Esse depoente tinha que sair daqui preso, em estado flagrancial, por violar o artigo 342, com pena de reclusão de 2 a 4 anos. Mas o presidente da CPI foi contra a prisão. Eu não tomarei essa decisão, tá certo? Eu não tomarei essa decisão. Eu tenho tomado decisões aqui muito equilibradas até o momento. Mas daí a eu ser carcereiro de alguém, não. Eu não sou carcereiro de ninguém. Eu sou um democrata. Se ele mentiu, nós temos no relatório como pedir o indiciamento dele, mandar para o Ministério Público para ele ser preso, mas não por mim, mas depois que ele for julgado. O relator insistiu. Presidente, com todo respeito, eu nunca imaginei isso de Vossa Excelência. Eu não quero tomar individualmente nenhuma posição que possa parecer que eu estou querendo sobrepujar a posição do presidente. Longe de mim. Não, senador, Vossa Excelência tinha falado comigo sobre a questão da prisão. Eu disse que não ia fazê-lo. Eu não ia fazê-lo. E Vossas Excelências insistiram com isso. Eu não sou idiota. Não sou, não. Não estou dizendo isso. Eu falamos aqui, eu falei, olha, não vamos fazer isso. Eu estou dizendo que diante de um flagrante evidente... Ainda sustentei uma questão que eu volto a sustentar. Não façam deste CPI um tribunal que vai prender as pessoas antes de ser julgada. O senador Humberto Costa, do PT, sugeriu que o depoimento de Fábio Weingarten fosse encaminhado ao Ministério Público para apurar as declarações do ex-secretário. O senador Flávio Bolsonaro, que não é integrante da comissão e não tem participado das sessões, pediu a palavra para atacar o relator Renan Calheiros. Renan respondeu ao ataque lembrando as suspeitas de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, ou seja, de que Flávio obrigasse assessores a dar a ele parte de seus salários. Agora, há claramente senadores que querem usar isso aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento. A todo momento. Querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. A desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é elogio. É um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. É um vagabundo. Seu gabinete. Vagabundo. Você que é. Pela terceira vez, a sessão foi suspensa e retomada pouco depois. O presidente da CPI, Omar Aziz, acatou a sugestão de Humberto Costa e encaminhou o depoimento de Fábio Weingarten para a investigação pela Procuradoria da República no Distrito Federal. Por volta das 7 da noite, o depoimento de Fábio Weingarten foi retomado mais uma vez. O presidente da CPI, Omar Aziz, pediu que as ofensas do senador Flávio Bolsonaro fossem retiradas dos arquivos oficiais. Disse que as divergências acontecem, mas fez um apelo para que o decoro seja sempre respeitado. Aziz, então, passou a se dirigir a Weingarten. Afirmou que o ex-secretário desagradou e desrespeitou a CPI e que a comissão não vai se deixar intimidar. Fábio Weingarten, e eu quero lhe dizer, olhando para o senhor, a prisão seria o menor castigo que você vai sofrer na vida. Porque hoje, aqui, você não ficou bem com ninguém. Você entregou um documento que ninguém de nós tínhamos conhecimento. A prisão não seria nada mais terrível do que você perder a credibilidade, você perder a confiança e você perder principalmente o legado que você construiu até agora. Por isso,
eu lhe aconselho, quando Vossa Excelência for ser chamada para falar sobre o que aconteceu aqui hoje, procure falar a verdade, porque eu sei que as coisas não vão parar aqui. É natural. A CPI tem desdobramentos. E os desdobramentos demoram anos, às vezes, para sair da vida da gente. Então, vamos deixar muito claro. Vossa Excelência, não pense que o pior na sua vida seria a prisão hoje. Não, não seria. O pior é o legado que você construiu com muito trabalho, que você perdeu hoje aqui na CPI. Em meio a críticas na CPI por causa do atraso do governo federal no combate à pandemia, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha de conscientização contra a Covid. No vídeo de 30 segundos, o Zé Gotinha aparece com toda a família. Os avós, os pais e o filho defendem o uso de máscaras, o distanciamento social e a vacinação. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. O Ministério da Saúde diz que desde março do ano passado já fez 23 campanhas com orientações sobre a Covid. Mas, na página do Ministério, consta que essa é a terceira campanha. A primeira só começou a ser veiculada no fim do ano passado, quando o Brasil registrava mais de 150 mil mortes. A segunda, em janeiro, mencionava o desafio de imunizar um país continental. No mesmo período, no entanto, o governo tinha dificuldades para adquirir vacinas. O ministro Marcelo Queiroga respondeu sobre o atraso na propaganda de conscientização das pessoas. Nunca é tarde para se tomar as medidas que precisam ser tomadas. O governo, desde o primeiro momento, tem atuado fortemente, apoiando estados, municípios, consolidando a campanha da vacinação desde maio até chegarmos ao momento de hoje, que é um momento que marca um reforço às ações do governo federal. Mas, no instante em que a campanha era lançada, o presidente Jair Bolsonaro reforçava suas atitudes contrárias. Estava no Palácio do Planalto, tomando café da manhã com a bancada evangélica, ignorando o distanciamento e o uso de máscara. Marcelo Queiroga anunciou a nova Secretaria Extraordinária que vai centralizar as ações de enfrentamento à Covid. Essa secretaria será comandada por uma infectologista, Luana Araújo, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com pós-graduação na Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Tanto a secretaria quanto a campanha chegam depois de mais de um ano de pandemia. O infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, lamenta o atraso do Ministério. A gente não vai conseguir apagar, porque são quase 450 mil vidas que se perderam. Antes tarde do que nunca. Porque o que a gente tem hoje, se a gente conseguir resgatar pelo menos uma pessoa, já terá valido a pena. Eu acho que nesse momento crucial da pandemia, é fundamental que a gente reforce essas medidas, mas em paralelo a isso, é fundamental que a gente insista que a gente precisa de vacina e vacinas para todos. O Alan Severiano tem informações sobre a situação da pandemia com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Alan, boa noite. Mariana, boa noite para você, para o Fachel, boa noite a todos. Hoje, a média de mortes caiu 23% em relação a 2 semanas atrás. Foi a maior queda percentual desde o dia 11 de novembro. Agora o Brasil tem média de 1.944 mortes por dia. Uma redução importante, né? Mas precisamos que esse número caia muito mais, porque ele ainda é altíssimo. De ontem para hoje, o país registrou 2.545 mortes. 428.256 pessoas já morreram de Covid no Brasil. Nas últimas 24 horas, 76.638 casos foram confirmados. Já são 15.361.686 diagnósticos. A média de casos segue em estabilidade, com aumento de 1%
Em relação a 2 semanas atrás, são em média 60.746 novos casos por dia. No mapa agora, a situação nos estados. Felizmente, de novo, em vermelho não temos nenhum estado com alta na média de mortes. 7 estados estão em estabilidade em amarelo. E com queda, 19 estados e o Distrito Federal. Portanto, ontem e hoje o país registrou 20 unidades da federação em queda. É o maior número em azul desde o começo da pandemia. Goiás e Acre tiveram as maiores reduções hoje. Agora os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 695.475 pessoas receberam a primeira dose. 278.294 tomaram a segunda. Ou seja, de ontem para hoje, 973.769 pessoas tomaram primeira e segunda dose somadas. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 37.197.671, ou 17,57% da população. 18.658.972 pessoas receberam também a segunda dose, ou 8,81% da população, percentual ainda baixo. Hoje, todos os estados do Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Todos os dias nós mostramos o mapa dos estados que mais vacinaram com a primeira dose. Hoje vai ser diferente. Vamos ver aqui os que têm o maior percentual da população vacinada com a segunda dose, ou seja, com a imunização completa, que é a meta da campanha. Em azul escuro, os que mais vacinaram com a segunda dose. Pela ordem aparecem aqui, olha só, São Paulo em primeiro, depois Paraná, em terceiro vem o Rio Grande do Sul, em quarto a Paraíba e em quinto empatados Distrito Federal e Santa Catarina. Outras informações sobre o seu estado em g1.com.br/coronavírus. Mariana Fachel. Obrigada, Alain. Boa noite, Alain. Muito obrigado. E o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses ao Programa Nacional de Imunização. A remessa de hoje marcou a conclusão do primeiro contrato entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde. Foram 46 milhões de doses da Coronavac entregues ao PNI desde janeiro. Na sexta-feira, o Butantan vai repassar mais 1.100.000 doses. É a primeira parte do segundo contrato, que já está atrasado. Depois disso, o Butantan ficará com o estoque vazio. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse hoje que a matéria-prima vinda da China, suficiente para produzir 18 milhões de doses, está pronta, à espera da liberação do governo chinês. Eu quero registrar que o chanceler brasileiro, embaixador e ministro Carlos França, tem ajudado, tem colaborado e também sinto disposição da ajuda do embaixador da China em Brasília, Yan Yamin, para que essa liberação possa ocorrer o mais rápido possível. Mas o fato é que ainda não temos esta informação e, portanto, não há liberação ainda desses insumos, o que nos deixa muito preocupados, pois estamos chegando ao final da entrega, na próxima sexta-feira, das vacinas, das doses com os insumos que recebemos há 17 dias passados. Se não recebermos mais insumos para a produção de mais vacinas, nós infelizmente teremos que parar a produção por falta de insumos. Para tentar destravar a vinda da matéria-prima ao Brasil, o presidente do Butantan, Dimas Covas, recorreu ao embaixador do Brasil em Pequim. O governador João Dória também se reuniu hoje com o embaixador da China aqui no Brasil e pediu urgência na liberação dos insumos. Yang Wangmin se comprometeu a dar uma resposta até amanhã. Um levantamento do Jornal Nacional mostra que já está faltando Coronavac para a primeira dose em pelo menos 20 capitais. 8 já suspenderam a segunda dose e só 5 capitais e o Distrito Federal ainda tem Coronavac para as 2 doses. Para reforçar a campanha, 628 mil doses da Pfizer chegaram agora à noite ao aeroporto de Campinas para serem distribuídas aos estados. Não deixa de ser um alívio. Mas o que preocupa é o apagão de doses da Coronavac e a falta de previsão para a chegada dos insumos. Até o final da semana passada, existia a perspectiva de autorização da exportação até o dia 13. E na reunião da manhã, nós mantemos uma reunião diária com o vice-presidente da Sinovac, a reunião diária do dia de hoje, essa previsão não vai se cumprir. E, portanto, nós não temos data nesse momento previsto para essa autorização.
Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar, a partir de hoje, todas as extensões automáticas da vigência de patentes nos setores de saúde e farmácia. Já os contratos ainda em andamento precisam ser respeitados. No caso das patentes dos setores tecnológicos, o fim da prorrogação automática passa a valer para os novos pedidos. O Papa comemorou a volta do público nas tradicionais audiências de quarta-feira. Francisco disse que ficou feliz de retomar o encontro com os fiéis depois de mais de 6 meses de sessões virtuais por causa da pandemia. Todos os visitantes usavam máscaras e tiveram a temperatura verificada. Veja a seguir os confrontos entre israelenses e palestinos. O projeto que altera regras na Câmara dos Deputados e pode restringir a atuação da oposição. Novo Arbo Botanique. Sinta o frescor e a energia da natureza. Arbo é perfumaria e perfumaria é o Boticário. Confira amanhã em A Tribuna. 13 mil pessoas de 6 cidades da região estão sem a segunda dose de Coronavac por falta de vacina. Só em Mongaguá há 1.000 pessoas aguardando a primeira dose ainda. O jogador Jean Mota muda de posição e vem se destacando no Santos. Em Galeria, uma resenha sobre o filme Minari, Em Busca da Felicidade. Esses e outros destaques no jornal e também em atribuna.com.br. A Tribuna, todo dia, o tempo todo. Hoje tem conversa e pagode com Tiaguinho. A gente foi feliz tentando acertar. Não para por aí. Como é o nome dela? Começa com Lud e termina com Mila? Exatamente, essa é a nossa princesa, Ludmilla. O pagode ele tá na minha vida desde pequenininha. E daí, numa brincadeira, a galera começou a pedir pra eu cantar pagode. Ela nunca vai ser. E a galera pirou, porque foi uma novidade. Além de chegar com a voz, ela chega com o instrumental, ela chega com o coração, que é muito importante. E a galera do pagode aceitou ela de braços abertos, porque a gente já sabia que ela era pagodeira. A primeira etapa foi um sucesso e a sua participação fundamental, mas ainda tem muitas famílias precisando de ajuda. Por isso, vamos repetir a ação nesse sábado e domingo e vamos chegar juntos a 20 toneladas. Confira os endereços: Santos, Avenida Conselheiro Nébias, São Vicente, Rua Benedito Calixto, Praia Grande Cartódromo e Guarujá, Rua Cavalheiro, na Ninjafé. Ação contra a fome do Grupo Tribuna. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda o regimento interno da Casa sob o protesto dos partidos de oposição. Na prática, a mudança limita o debate e diminui a capacidade da oposição e de partidos menores a atrasarem a votação de temas polêmicos. A partir de agora, os líderes terão menos tempo para discursar durante as sessões. Se uma matéria for considerada urgente, os partidos não poderão mais apresentar pedidos de retirada de pauta ou adiamento da discussão. A proposta também acaba com o limite de tempo para uma sessão. Antes, quando uma sessão terminava e outra era aberta em seguida, a oposição podia apresentar novamente todos os recursos possíveis em plenário. O projeto também reduziu a possibilidade de partidos da oposição de apresentarem uma emenda com várias propostas de mudança a projetos, as chamadas emendas aglutinativas, que só poderão ser apresentadas por líderes que representem, no mínimo, 257 deputados.
Parlamentares governistas elogiaram a proposta aprovada. Para eles, o texto dará mais celeridade às votações. O líder do Democratas, Efraim Filho, disse que o projeto trará regras claras para as votações em plenário. Ele não está aqui prestigiando o lado A ou o lado B. Ele dará uma regra do jogo clara, que trará eficiência, resultados firmes e saberemos que o bom debate é que irá acontecer. Mas, de acordo com parlamentares da oposição, as mudanças vão acelerar a aprovação das matérias de interesse do governo e diminuir o espaço do debate democrático na Câmara dos Deputados, prejudicando a atuação das minorias no parlamento. Isso vai acarretar um efeito colateral muito grave, que todas as vezes que estabelecer uma maioria nessa casa, nós ficaremos sujeitos a alterações de regimento que atendam essa maioria circunstancial. É um projeto que diminui o espaço da oposição, portanto diminui o debate, diminui o contraditório e nós lamentamos. O que há aqui é a redução do debate político. E o que é, se não um parlamento, do que a casa do debate político? Quando se cerceia o contraditório, se fortalece o autoritarismo e nenhum de nós deveria aceitar que esta casa fosse palco de ampliar o autoritarismo. O projeto já foi promulgado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que as mudanças passarão a valer a partir de amanhã. A Câmara está votando nesse momento o projeto que muda as regras para o licenciamento ambiental no Brasil. A repórter Geisa Duarte acompanha os trabalhos. Boa noite, Geisa. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, o projeto começou a ser debatido no plenário da Câmara no finalzinho da tarde, mas os partidos de oposição estão obstruindo os trabalhos. Hoje é o último dia em que eles podem fazer isso amplamente, como a gente acabou de ver na reportagem do Vladimir Neto. Por causa dessa obstrução, a expectativa é de que essa sessão entre pela noite. O projeto, que muda as regras para o licenciamento ambiental no Brasil, permite, por exemplo, dispensar do licenciamento várias atividades econômicas, como obras de distribuição de energia elétrica, estações de tratamento de água e esgoto, usinas de reciclagem de lixo e até obras de melhoria de infraestrutura em instalações já existentes, como estradas e hidrelétricas. O projeto também dispensa o licenciamento ambiental para o cultivo de espécie de interesse agrícola e para a pecuária. Propõe a criação de uma licença por adesão e compromisso, uma espécie de licenciamento ambiental por autodeclaração do responsável em caso de empreendimento que não seja potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. O relator do projeto, o deputado Neri Geller, do Progressistas, diz que essas mudanças vão ajudar a atrair investimentos para o Brasil. Mas desde que a proposta foi divulgada, ela tem sido muito criticada por ambientalistas. 9 ex-ministros do meio ambiente de diversos governos escreveram e divulgaram uma carta aberta em que demonstram apreensão com essas novas regras. Eles dizem que estão sendo feitas mudanças no licenciamento ambiental sem um amplo debate com a sociedade. E dizem mais, que se esse texto for aprovado como está, pode aumentar a insegurança jurídica no campo e também levar a mais destruição do meio ambiente. Mariana, Fachel. Obrigada, Geisa. Obrigado, Geisa. Boa noite. E uma operação da Polícia Federal fez buscas no apartamento funcional da senadora Rose de Freitas, do MDB, e prendeu o irmão dela, suspeito de desviar recursos em contratos da Companhia Docas do Espírito Santo, que opera o Porto de Vitória. A Polícia Federal realizou buscas e apreensões em diversos endereços. Entre eles, o apartamento funcional da senadora Rose de Freitas, em Brasília, e a casa dela em Vitória, onde os agentes apreenderam documentos e computadores. A polícia prendeu ainda o irmão de Rose de Freitas, Edvar Dixon de Freitas, e Ricardo Saiter. Os dois já trabalharam na Companhia de Docas do Espírito Santo, a Codesa, uma estatal que administra o Porto de Vitória, e foram exonerados em 2019. Desde então, Ricardo Saiter trabalha no gabinete da senadora. Um terceiro suspeito foi preso na operação por porte ilegal de armas.
A Polícia Federal suspeita que a senadora Rose de Freitas influenciava na nomeação de funcionários da Codesa para desviar dinheiro da estatal. Ainda de acordo com a investigação, eles lavavam dinheiro através da compra de imóveis de luxo e simulando serviços no escritório de advocacia. A atual administração da Codesa colaborou com a investigação e afirma que entre 2015 e 2018 foram desviados mais de 9 milhões de reais em apenas 2 contratos. A senadora Rose de Freitas afirmou que foi surpreendida pelos mandados de busca e apreensão e pelas prisões, que nunca cometeu atos ilícitos em sua vida pública e que vai tomar providências legais para que os fatos sejam apurados e esclarecidos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Dickinson de Freitas e de Ricardo Saiter. Em março, o setor de serviços teve resultado negativo. A queda foi de 4% na comparação com fevereiro. O resultado eliminou parte do ganho do mês anterior. Em 12 meses, o volume de serviços prestados no país caiu 8%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores americana fechou em queda por quase 2% e a brasileira caiu mais de 2,5%. No câmbio, o dólar comercial subiu para R$ 5,30. Investidores reagiram negativamente à divulgação do índice de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, que veio acima das expectativas. A violência entre israelenses e palestinos, que começou há 6 dias, já matou 67 pessoas na faixa de Gaza e 7 em Israel. Os confrontos estão ganhando a proporção de uma guerra. Israel bombardeia pesadamente os palestinos com aviões. Um prédio da faixa de Gaza foi inteiramente destruído. As facções armadas palestinas disparam foguetes contra Israel, 850 nas últimas 24 horas. Alguns atingiram o centro do país, Tel Aviv. O aeroporto da cidade também era um dos alvos. As vítimas do lado israelense incluem um soldado de 21 anos atingido por um foguete antitanque. Um foguete atingiu um prédio em Sderot, onde uma família se escondia num quarto fortificado. Um menino de 6 anos está em situação crítica. Um pai de 52 anos e sua filha de 16 morreram quando um foguete palestino atingiu seu carro em Lod. Os dois eram árabes israelenses. Os choques entre as populações se espalham em cidades próximas a Tel Aviv, em que judeus e muçulmanos convivem. Também em Lod, sinagogas e empresas foram atacadas por jovens árabes. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que vai restaurar a ordem com mão de ferro. O sistema de defesa antimísseis israelense, o Domo de Ferro, conseguiu interceptar entre 85% e 90% dos foguetes. Mas a intensidade da ofensiva palestina marca uma virada nos ataques de Gaza. Há algum tempo, militares e analistas alertam que as facções acumulam um arsenal que inclui até 20 mil foguetes e mísseis. Essa quantidade permite que o Hamas e a Jihad Islâmica sigam a chamada estratégia de saturação, que consiste em tentar perfurar as defesas antimísseis israelenses, lançando um número muito alto de foguetes. O Irã não esconde o apoio aos palestinos com armas, e os grupos extremistas palestinos também constroem os foguetes na própria faixa de Gaza. Os palestinos registram as mortes de 14 crianças entre 7 e 16 anos. Mas as forças de defesa de Israel denunciaram a estratégia do Hamas de colocar bases terroristas e lançadores de foguetes no meio de áreas civis. O ministro da Defesa israelense avisou que os bombardeios vão se intensificar e que o Hamas pagará caro. Itália e Alemanha pediram o fim imediato dos ataques. Em várias cidades europeias começam as manifestações de apoio aos dois lados. No Vaticano, o Papa Francisco acompanha com grande preocupação a escalada de violência na Terra Santa.
Veja a seguir a crise nas universidades federais. Os profissionais de saúde que tiveram que trocar de papéis na pandemia. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil unido por uma pátria vacinada. Cristina pode ser filha do comendador, mas fez um trato para ficar longe dele e da fortuna da família. Só que agora precisa de ajuda. Desculpe se eu vim aqui na sua casa. Mas você não tem do que se desculpar e nem se acanhe em dizer que você só está aqui porque eu insisti. Ela é minha convidada. E toda essa boa vontade de Maria Marta vai levantar suspeita do marido. O que você está pretendendo com isso? Daqui a pouco, Império. Existem poucas coisas para se fazer com menos de 2 moedas dessa. E uma delas é ficar muito bem informado com tudo que acontece na região. Inacreditável, né? Ah, é sério isso? Assinando a tribuna.com.br por R$ 1,90 nos 2 primeiros meses, você fica bem informado e aproveita descontos do maior clube de vantagens da região. Inacreditável mesmo é você não assinar. Acesse já e aproveite. A Tribuna, todo dia, o tempo todo. Vovó, qual é o problema do meu pai? Ele não é como os outros pais. Ah, não é. O seu pai não é igual a ninguém. Ele é como uma criança. Seu neto assassinou uma menina no lago. O Mehmet? O Mehmet nunca faria Mas isso. fez. Não fui eu. Roda! Ela caiu. Ela caiu na água. O pai da menina é um tenente-coronel. Eu vou enforcá-lo para fazer dele um exemplo. Nós acreditamos que o Memo é inocente. Se você for pro céu, quem vai cuidar de mim? O papai não vai deixar você. Eu vou ficar sempre com você. Hoje, depois de Império... Eu não quero virar anjo. Milagre na Cela 7. Aqui não é só cinema, é especial. Está na hora da previsão do tempo, vamos falar com a Anne Lotterman, que eu já estou vendo aqui. Anne, tem notícia de chuva. Boa noite para você. Muita chuva, Fachel. Boa noite para você, para Mariana. Boa noite a todos. Nas próximas horas pode chover forte em São Paulo e no Rio de Janeiro. Essas áreas coloridas aqui, ó, tudo nuvem de chuva bem carregada. No Rio de Janeiro a chuva continua amanhã e a temperatura cai para 25 graus. Chuvarada em Paraty e Santos também. Em São Paulo, dia nublado, com garoa e sem sol. Pode ser a tarde mais fria do ano até agora. Em Vitória chove à noite, 29 de máxima. No norte e nordeste tem risco de temporais em toda essa área laranja, desde o Amazonas até o litoral de Pernambuco. Por causa da chuva forte em Macapá, a máxima não passa dos 28 graus. Em Boa Vista e Manaus, máxima de 29. No Nordeste, os maiores volumes estão em Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza. Com o céu mais fechado, as temperaturas não sobem tanto. Já em Salvador, chuva passageira e 30 graus. No sul, tem previsão de geada novamente nessa área de Bagé e também nas serras Gaúcha e Catarinense. Frio com nevoeiro de manhã no Rio Grande do Sul e sol em quase toda a região sul, sudeste, centro-oeste até o interior de Pernambuco, Piauí e Maranhão. Em Belo Horizonte, a máxima de 27 graus. Em Campo Grande, 25. Cuiabá, 30 graus. São Luís, 28. Em Porto Alegre, 20. E em Curitiba, máxima de 16. Mariana, Fachel. Boa noite, Anne. Muito obrigado. Obrigada, Anne. Boa noite. A Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou hoje que pode suspender várias atividades a partir de julho por causa do bloqueio no orçamento feito pelo governo federal. Os cortes também atingem universidades em outros estados. Uma das esperanças na luta contra a Covid vem desse laboratório.
É aqui que pesquisadores estudam um dos projetos de vacinas brasileiras contra o coronavírus. A previsão é de que, em setembro, comecem os testes em humanos. Mas esse prazo pode mudar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou hoje que só tem dinheiro para custeio até julho. A pesquisa vai ficar absolutamente prejudicada, porque a universidade fechando, o laboratório não tem como funcionar sem luz, sem água, sem limpeza, sem segurança. Não tem plano B de onde a gente poderia realizar isso no nosso país. A UFRJ apresentou os valores corrigidos do orçamento da universidade, descontando os gastos obrigatórios. O gráfico mostra que esses números vêm caindo ano a ano desde 2013 e atingiram o menor patamar da década agora em 2021. 299 milhões de reais. A situação é ainda mais crítica porque 152 milhões desse orçamento foram bloqueados pelo governo federal. Obviamente, atividades de pesquisa não poderão ser retomadas, outras poderão parar devido aos cortes nos contratos e esses cortes retardarão o retorno presencial à universidade, que é o que todos nós queremos. A reitoria afirmou que, se não houver o desbloqueio das verbas, a UFRJ terá que reduzir ou paralisar contratos de vigilância, limpeza e manutenção predial, além de suspender as bolsas de estudo pagas pela universidade, o que pode impactar não apenas o ensino, mas também o atendimento a pacientes com coronavírus. O Hospital Universitário da UFRJ oferece 86 leitos para Covid. Um levantamento da ONG Todos pela Educação aponta que, de todos os ministérios, o MEC foi o que sofreu o maior bloqueio de verbas esse ano e que os cortes atingiram principalmente o ensino superior. Na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, só há recursos garantidos para o pagamento de bolsas até o mês que vem. A Federal de Goiás informa que a situação é dramática e há redução de recursos para bolsas de pesquisa e projetos de extensão. Na Universidade Federal da Bahia, os cortes também atingiram o auxílio estudantil. Na UFRJ, a falta de verbas pode suspender projetos de combate a incêndio. Em 2018, o fogo destruiu o Museu Nacional, que pertence à universidade. E no mês passado, outro incêndio atingiu o prédio da reitoria. Os sinais de abandono são visíveis. Os futuros estudantes da universidade estão preocupados. É frustrante, né? A gente batalhou tanto para chegar aqui, conseguiu passar no Enem, agora que entra, vê essa possibilidade de fechar, né? É triste. O impacto ele pode ser muito grande. Diminuição do número de leitos para a Covid, a parada no desenvolvimento de uma vacina que pode ser a vacina brasileira, tudo isso pode ter que ser interrompido na UFRJ nesse ano, infelizmente. O Ministério da Educação informou que está trabalhando com o Ministério da Economia para que valores sejam desbloqueados e todo o orçamento seja disponibilizado para a pasta. O Ministério da Economia informou que o bloqueio tem o objetivo de atender às despesas obrigatórias da União e que, caso novas projeções dessas despesas indiquem queda do valor projetado, os valores bloqueados poderão ser reavaliados. Mas até agora não existe previsão para o desbloqueio. No Dia Internacional da Enfermagem, o Jornal Nacional traz para você a história de profissionais de saúde que tiveram que trocar de papéis na pandemia. Enfermeira há 20 anos, a Brisa foi para a linha de frente já no início da pandemia. Acostumada a tratar dos outros, não imaginava que precisaria ser cuidada. Ela foi internada no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, onde trabalha, e recebeu os cuidados de outras profissionais da equipe, a Eleusa e a Maísa. Logo que eu entrei, a Maísa pegava na minha mão e falava que ia dar certo, que eu ia conseguir sair. E foi a hora que a médica queria já me entubar no pronto-socorro. E eu estava muito nervosa, ela tentava me acalmar e aquilo foi muito bom para mim. E a Eleusa também. Além de trazerem para mim os remédios, eles também me traziam esperança, né? Eu acabei sentindo na pele o que ela estava sentindo, né? E eu queria fazer com que aquilo se amenizasse. A gente já conhece os dois lugares, né? Ela já esteve no lugar da gente, de cuidadora, estava sendo cuidada e nós também já tivemos a oportunidade de estar sendo cuidada também. A foto da Brisa ao lado da Eleusa e da Maísa foi parar nos corredores de uma estação de metrô de São Paulo. A exposição traz 19 histórias de profissionais de saúde que pegaram Covid
e precisaram da ajuda da própria equipe. E chamou atenção a demonstração, né, desse amor, desse carinho, relato dos pacientes, né? No esforço para salvar vidas, os profissionais da saúde têm enfrentado a sobrecarga de trabalho, o cansaço e o risco de se contaminar. Lidar com o sofrimento de um colega de trabalho pode trazer um desgaste emocional ainda maior para quem está na linha de frente. Mas além de um recado para que as pessoas se protejam, essas imagens trazem também uma mensagem de otimismo. Os sorrisos por trás das máscaras lembram que existem vitórias para se comemorar. A foto da Elaine com as colegas que cuidaram dela, a Leteia e a Aline, é um exemplo de final feliz. A técnica de enfermagem ficou 21 dias internada, 8 deles entubada. Eu tenho 2 crianças. Eu falei, só não me deixa morrer. Aí ela falou assim, a gente não vai deixar, fica tranquila, vamos rezar. A gente rezou bastante. Ali eu queria desmontar e começar a chorar, mas eu jamais ia fazer isso para ela. E ela falava assim, isso não me deixa morrer, não me deixa morrer. Eu falei, não vou deixar você morrer. A Leteia era chefe da equipe que tratou a Aline. E aí falei, olha, vamos cuidar de todo mundo e todo mundo cuida cada um de si e do outro. O choro hoje não é mais de tristeza. São outros sentimentos que elas querem que se espalhem. Que eles vejam que o profissional da saúde tá difícil mesmo cuidar. É difícil cuidar de quem você ama, mas que tem muita gente saindo. Que eles não percam a fé, que eles não percam a esperança, que a ciência está aí, que Deus está aí e que vai dar certo. Olha, parabéns às enfermeiras e aos enfermeiros tão necessários nesses tempos. Muito obrigado. Depois de Império, tem cinema especial com o filme Milagre na Cela 7. Boa noite. Uma boa noite para você.